nome é Amanda Aragão, sou orientanda do professor Silvano Adonias e o meu trabalho é sobre estabilidade de taludes. A primeira pergunta que eu te faço é: você sabe o que é um talude? Talude é qualquer superfície inclinada em relação ao solo e ele está presente nas mais diversas obras de engenharia, como, por exemplo, aterros rodoviários, aterros de pontes, viadutos, escavações para a construção de subsolos, barragens, entre outros. É a nossa função como engenheiros calcular a estabilidade desses taludes, a fim de evitar que aconteçam acidentes como esses, que causam diversos prejuízos, tanto econômicos como sociais. Para isso, existem diversos métodos de análise, sendo os mais famosos os métodos de equilíbrio limite. Só que esses métodos adotam diversas hipóteses simplificadoras que podem não representar bem a realidade do solo. Uma dessas hipóteses se refere ao cálculo das forças interfatias. O meu trabalho, ele busca avaliar o cálculo dessas forças interfatias a partir de análise de tensão-deformação e, ao final, também apresentar fatores de segurança calculados com diversas metodologias, a fim de verificar qual metodologia viabiliza a execução de obras seguras e econômicas. Muito obrigada! Oi, meu nome é Fernando e vou falar um pouco para vocês sobre a avaliação do desempenho e do conforto acústico em painéis de vedação em laje steel frame. O professor orientador desse projeto é o professor Ivan José Ari Júnior. A escolha desse sistema construtivo ocorreu porque é um sistema com bastante tradição no exterior que está ganhando espaço no mercado nacional devido à sua versatilidade e industrialização com seus perfis de aço, o que nos permite uma obra limpa e com menor tempo de execução. Nesse contexto, esse trabalho surgiu quando percebemos na literatura que existia uma dificuldade de se avaliar o desempenho e o conforto acústico de vedações em áreas externas, visto que, dependendo do formato do ambiente, do tipo de laje presente, do acabamento dado nas paredes, dentre outros fatores, podem gerar diferentes resultados, o que impede de fazer um estudo comparativo entre os diversos tipos de vedação. Assim, foi decidido, junto com um engenheiro especializado na região, em laje steel frame, realizar uma montagem de uma caixa que simulasse a situação em campo, porém que não apresentasse todas as variáveis presentes na realidade, o que nos dará resultados consistentes. Serão montadas caixas com vedações OSB, gesso, placas cimentícias e todas essas com lã de vidro em seu interior, o que nos permitirá comparar o desempenho e o conforto acústico entre elas. Além disso, será realizada uma pesquisa com profissionais da área e a sociedade civil, a fim de avaliar o comportamento desses setores com relação à chegada de novos materiais, o que nos permitirá entender o porquê das dificuldades de inserção desse sistema construtivo no mercado nacional. Obrigado por sua atenção. Olá, eu sou a Laís, orientanda do professor Ricardo Marinho, e o tema da nossa pesquisa é a avaliação pós-ocupação do programa Minha Casa Minha Vida, uma abordagem contextualizada com a população de baixa renda em Fortaleza. Sabes que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do país e que, segundo o Ministério das Cidades, em 2016, havia mais de 44 mil contratações na cidade de Fortaleza. O objetivo principal desta pesquisa consiste em elaborar um modelo de avaliação pós-ocupação do Minha Casa Minha Vida para a população de baixíssima renda, correspondente à faixa 1 do programa. É fato que os conjuntos vêm sendo construídos seguindo um padrão e que as taxas de evasão por todo o país vêm crescendo de maneira desmedida. Assim, essa pesquisa se justifica na busca de tentar fornecer um modelo de avaliação pós-ocupação, em que a atual população residente dessas habitações, já que é o público protagonista, possa, por meio de um questionário, fornecer uma série de dados para as futuras construções desses conjuntos. Primeiramente, será feita uma caracterização da realidade desses conjuntos na cidade de Fortaleza, suas localizações e informações sobre plantas técnicas das atuais unidades habitacionais existentes. Em seguida, será elaborado o questionário, com uma linguagem clara e facilitada, em que serão avaliados aspectos técnico-funcionais, como o tamanho dos cômodos, aspectos comportamentais, como as sensações que a própria moradia passa, e aspectos ambientais, em que será avaliada a forma que o conjunto opera atualmente, se ele permite que o morador tenha ações sustentáveis ou não. Por fim, será feito um estudo de perspectivas de construção de futuros conjuntos habitacionais para a cidade de Fortaleza, para afirmar a validade do modelo criado. Então é isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Otton, tenho como orientador o professor Bruno Bertoncini
e nosso trabalho tem como tema a análise das emissões veiculares de poluentes em função de cânions urbanos e padrões de uso e ocupação do solo. Bom, a atividade de transportes está entre os principais responsáveis pela degradação do meio ambiente em áreas urbanas, em especial quanto à qualidade do ar. Nesse contexto, surge a necessidade da compreensão da temática das emissões veiculares e, nesse trabalho, será buscado esse entendimento olhando para duas frentes: a altimetria das edificações e padrões de uso e ocupação do solo. Em relação ao primeiro ponto, sabe-se que o processo de verticalização é uma tendência no desenvolvimento dos grandes centros urbanos, como é o caso da cidade de Fortaleza. Nessa perspectiva, surge o fenômeno conhecido como cânion urbano, que dificulta a dispersão dos poluentes emitidos pelos veículos para a atmosfera, além de contribuir como um fator gerador de viagens. Quanto ao padrão de uso e ocupação do solo, é sabido também que a densidade de lotes residenciais e comerciais de uma região influencia no seu potencial de atração e geração de viagens e, consequentemente, na questão das emissões veiculares. Assim, o trabalho buscará responder a 4 questões que o motivaram. Primeiramente, a altura das edificações em torno das vias impacta no perfil de emissões de poluentes? Em seguida, de que maneira o padrão de uso do solo influencia o perfil de emissões? Qual a relação entre os cânions urbanos e o padrão de geração de viagens na cidade de Fortaleza? E, por fim, a classificação atual de vias, proposta pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade de Fortaleza, é adequada ao panorama atual da cidade? É isso, obrigado pela atenção pessoal, espero que tenham gostado do meu trabalho. Olá, meu nome é Bianca Vieira. Minha orientadora é a professora Magnólia Campelo e meu projeto de graduação é a elaboração de um guia para o desenvolvimento de projetos de estruturas de pequeno porte com auxílio de planilhas eletrônicas. As estruturas de pequeno porte são estruturas de até 4 pavimentos, sem pretensão, com vãos e lances pequenos e devem ser regulares e simétricas. Atualmente, tem grande importância para suprir o déficit habitacional do país, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que constrói grandes conjuntos habitacionais com esse tipo de estrutura. No dimensionamento dessas estruturas, serão utilizadas planilhas no Excel para calcular seções e armaduras necessárias dos elementos estruturais com base nos critérios da NBR 6118 e métodos consagrados. As planilhas Excel serão alimentadas a partir das dimensões extraídas no AutoCAD e os esforços obtidos pelo F-Tool. O método se inicia com o pré-dimensionamento, após a escolha dos locais de pilares, vigas e lajes. Depois, é feita a escolha das cargas, que dependem dos materiais utilizados na edificação e do tipo de uso, se é uma residência, comércio ou escola. Esses valores devem ser extraídos da NBR 6120. Os valores das cargas devem ser inseridos nas primeiras planilhas para a obtenção dos carregamentos do modelo, que posteriormente é desenhado no F-Tool para a obtenção dos esforços de dimensionamento. É importante lembrar que durante o dimensionamento deve ser feita também a análise de estabilidade da estrutura quando submetida a esforços horizontais como o vento. Com os esforços obtidos pelo modelo do F-Tool, é possível alimentar as planilhas de dimensionamento para descobrir a quantidade de armadura necessária para cada elemento, para finalmente desenhá-los nas pranchas conforme devem ser executados. Deste modo, o manual possibilita o dimensionamento de um projeto de modo mais rápido, eficiente, automatizado, que diminui retrabalhos e probabilidades de erros. Muito obrigada pela sua atenção, curtam o canal e compartilhem esse vídeo. Olá, meu nome é Flávia Caroline, sou orientanda do professor Flávio Cunto e irei apresentar um pouco do meu projeto de graduação. Meu projeto se trata de um estudo do padrão de volume veicular de motocicletas na cidade de Fortaleza. Ele é pautado na importância que as motocicletas possuem na visão geral do tráfego urbano, sendo o Ceará, segundo o Denatran, o detentor da terceira maior frota de motos do Brasil, com 36,2% desta em Fortaleza. Mesmo devido à sua relevância, as motocicletas são comumente negligenciadas em estudos de trânsito, principalmente devido ao déficit de estudos de base sobre o assunto. Visto isso, meu trabalho tem como foco a variável VDMA, volume diário médio anual, que se trata do número total de veículos que passaram em um ponto durante um ano, dividido por 365 dias. Como nem sempre é viável a contagem anual de passagem de veículos, são utilizados fatores de expansão, que permitem a obtenção do VDMA por meio de amostras menores. O trabalho busca analisar como é o padrão do volume de motocicletas em variações temporais e espaciais, sendo observadas as variações ao longo das 24 horas do dia, dos 7 dias da semana e dos 12 meses do ano, e como esses valores se relacionam com o VDMA.
Para isso, serão analisados 5 pontos diferentes da cidade para o ano de 2016. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Marcelo e eu irei apresentar brevemente o meu trabalho realizado junto à professora orientadora Magnólia. O título da pesquisa é Análise comparativa dos custos de projeto de concreto armado e alvenaria estrutural para edificações residenciais de pequeno porte. No Brasil, muitas das edificações são executadas utilizando um dos sistemas estruturais, sem considerar que um ou outro pode ser mais vantajoso, o que eleva os custos e tempo de execução do empreendimento. O objetivo deste trabalho foi comparar, a nível de projeto, o parâmetro custo de duas edificações projetadas nos dois sistemas estruturais mais utilizados no Brasil, alvenaria estrutural e concreto armado. Além disso, foi apresentado diretrizes para o dimensionamento, verificações e detalhamento de projetos de alvenaria estrutural e edificações de pequeno porte, dando suporte à elaboração de projetos neste sistema estrutural. A metodologia adotada consistiu na elaboração manual de projetos de alvenaria estrutural e de concreto armado com a utilização da ferramenta TQS, em duas arquiteturas adotadas de forma discricionárias, sendo uma destas um edifício residencial e outro um edifício comercial, ambos de 4 pavimentos, fazendo-se posteriormente orçamentos simplificados destes projetos e comparando-se os custos sob 3 parâmetros: custo simples, custo unitário e custo unitário ponderado. Espera-se que, ao final deste trabalho, determinar qual sistema estrutural é mais vantajoso, considerando-se apenas os custos para edificações residenciais de pequeno porte, com a limitação de que apenas os resultados de 2 edifícios foram observados. É isso, espero que tenham se interessado pela nossa pesquisa. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Igor, sou orientando do professor Heber. No meu trabalho a gente vai fazer uma análise comparativa da irregularidade longitudinal por faixas de tráfego da rodovia CE 401, obtido por aplicativo por smartphone. A irregularidade é o parâmetro mais utilizado na avaliação da qualidade funcional de um pavimento, pois ela não deve ser entendida apenas como mais um defeito de superfície, mas como um parâmetro que retrata as consequências geradas por todos os outros defeitos, como vocês podem ver na figura. Ela é medida pelo IRI, seu índice. Ele é em metros por quilômetro, pois ele é o somatório dos desvios dividido pela extensão do trecho. Atualmente, os órgãos gestores de pavimento enfrentam o problema de não existir um método que obtenha dados de irregularidade de forma precisa e, ao mesmo tempo, usando equipamentos baratos e de fácil operação, como vocês podem ver no gráfico. Isso faz com que órgãos utilizem, na maioria das vezes, avaliações subjetivas, que são pouco precisas, além de classificar a qualidade da rodovia de maneira global, não considerando alguns trechos específicos, em que a irregularidade é bem maior em relação ao restante do trecho. O estudo do uso de aplicativos para smartphone como método de avaliação vem sendo desenvolvido nas últimas décadas em vários países, pois é um método barato, de fácil operação e de precisão melhor que as avaliações subjetivas. Nesta pesquisa, será utilizado o aplicativo Smart IRI para realizar uma análise comparativa das 6 faixas da rodovia CE 401. Para cada valor de IRI, o aplicativo associa a um intervalo, e cada intervalo uma cor, como vocês podem ver na tabela, gerando este mapa. A análise determinou as faixas que apresentam pior qualidade funcional e 4 trechos comuns a 6 faixas, onde a qualidade foi menor em relação ao restante do trecho. Obrigado. Oi, eu sou a Brenda, orientanda do professor Anselmo Pitombeira, do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E o título do nosso trabalho, que sintetiza bem o nosso objetivo, vai ser a elaboração de um modelo para a precificação de diárias de aluguel por temporada, com base nas características do imóvel por meio de regressão linear múltipla. Nós vamos elaborar uma caracterização do nicho de mercado de aluguéis por temporada em Fortaleza, selecionando uma região específica da cidade, feita com o intuito de conhecer melhor esse público e direcionar as variáveis relevantes à elaboração do modelo. Nós vamos trabalhar com estatística, verificando a correlação entre as características selecionadas do imóvel e o que ele tem a ofertar aos turistas e os indivíduos que estão de passagem por Fortaleza. E ainda o preço justo e competitivo a ser cobrado pela diária, considerando a sazonalidade, ou seja, os períodos de alta e baixa estação. Para isso, nós vamos adotar a metodologia hedônica de precificação, fazendo uso de regressão linear múltipla para correlacionar as variáveis selecionadas. No final, os resultados vão ser georreferenciados
e comparados com os preços praticados atualmente, para, de certa forma, validar o modelo proposto para a formação de preço. Assim, a gente espera poder explorar esse tema tão importante para o turismo local e um pouco abordado pela literatura, além de facilitar a estimativa de preços àqueles que trabalham nessa área. E é isso, obrigada. Olá, meu nome é Giovana e eu sou orientadora do professor Bertini. O nosso projeto trata dos fatores que influenciam a produtividade da alvenaria estrutural. Nós vamos fazer um estudo de caso de uma obra em Fortaleza que está sendo executado com essa metodologia. Nosso objetivo é avaliar os fatores que podem estar influenciando no cronograma de execução da alvenaria na obra em questão. Esses fatores podem ser relacionados ao projeto, como o detalhamento e as especificações, e podem ser relacionados ao ambiente, como o gerenciamento e a organização do canteiro. Para isso, foram realizadas visitas, onde coletamos dados de produtividade através de um indicador chamado RUP. Além disso, registramos as ocorrências que pudessem impactar na execução do serviço. Utilizando esses dados, foi possível gerar gráficos e com eles podemos identificar os fatores que mais influenciavam na obra escolhida. Obrigada. Olá, meu nome é Luísa Ciríaco, sou orientanda do professor Irã Lima Neto e o meu projeto de graduação é sobre simulação do rompimento de barragens na bacia hidrográfica do Banabuiú. Os danos causados pelo rompimento de uma barragem são bastante expressivos, logo, devem ser prevenidos e evitados ao máximo, tendo em vista que tais estruturas apresentam um risco inerente. Dessa forma, a Lei nº 12.334, de 2010, exige, em alguns casos, um plano de ação de emergência. Nesse contexto de exigências pela lei e da situação particular do Estado do Ceará, devido à grande quantidade de barragens, esse trabalho se justifica pela necessidade de realizar a simulação de ruptura de barragens, avaliando os aspectos quantitativos desses rompimentos, como as áreas de inundação. Essas simulações serão realizadas por meio de um modelo hidráulico embutido no software REC-RAS, que utiliza as equações de Saint-Venant para simular o escoamento em superfície livre. Nesse trabalho, serão realizadas simulações de ruptura para 3 barragens, Fogareiro, Quixeramobim e Banabuiú, localizadas todas no mesmo alinhamento de rio em 3 diferentes cenários, considerando a possibilidade do efeito em cascata, visto que o ambiente apresenta uma densa rede de reservatórios, e variando o período de retorno da chuva adicionada sobre a região. Portanto, espera-se com esse trabalho contribuir para a elaboração de estudos preliminares de ruptura no Estado, que possam servir de base, fornecendo uma ideia inicial para uma modelagem posterior, mais precisa, a ser usada nos planos de contingência e estudos de mitigação de riscos. Obrigada! Oi pessoal, meu nome é Rebeca Nara, meu professor orientador é o Ricardo Marinho e o tema do meu TCC é a avaliação do ciclo de vida em um edifício. A CV é a metodologia para a obtenção de impactos ambientais que enfrenta diversos obstáculos na construção civil, pois as edificações possuem um longo ciclo de vida, não são montadas em um ambiente controlado e possuem insumos que vêm de diversos fornecedores. Além disso, no Brasil, a situação torna-se pior devido ao escasso banco de dados de inventário e incompatibilidades construtivas, ao utilizar software e banco de dados estrangeiros. Por isso, o objetivo do trabalho é realizar uma CV de um edifício de uma construtora de Fortaleza, através da adequação de resultados de ACV de um software com interoperabilidade BIM à realidade da construtora com a criação de uma ferramenta de cálculo simplificada. O método passa por 4 passos principais, iniciando pela definição do escopo, coleta de dados, que foi realizada com o auxílio de um modelo BIM, de um edifício da construtora, criação e aplicação da ferramenta no edifício em estudo e comparação dos resultados obtidos. Espera-se que a aplicação da ACV ainda na fase inicial de projeto seja facilitada e incentivada com a rotina que possui elementos construtivos utilizados pela construtora, de forma a ajudar na tomada de decisão ao indicar quais elementos geram menos impactos ambientais ao meio ambiente. Obrigada! Olá, me chamo Caio Vasconcelos e sou orientado pelo professor Alexandre Bertini. Diante das inúmeras demandas do mercado, o setor da construção civil reconhece a necessidade de investir em novas técnicas que garantam uma maior produtividade a baixos custos e que resultem em um produto de qualidade com baixos índices de desperdício e impactos ambientais. Além disso, busca-se o uso racional da mão de obra e dos materiais, insumos esses que oneram os custos para se construir. Portanto,
propõe-se verificar o potencial de uso da construção modular com módulos tridimensionais para a fabricação de habitações no Brasil, por meio de um levantamento bibliográfico de caráter exploratório dos aspectos técnicos, dos custos de implantação e de possíveis aplicações. Essa técnica, difundida nos mercados americano e europeu, consiste na produção dos módulos em um ambiente fabril, permitindo a realização de atividades concomitantes no canteiro, como a preparação do terreno e a realização das fundações. E, por fim, aliado a uma logística eficiente, os módulos são transportados e montados no local de destino, originando assim, em curto prazo, habitações de qualidade. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor e nesse vídeo eu trago para vocês um pouco do meu projeto de graduação. Ele, que é orientado pela professora Nádia Montenegro, trata de uma avaliação da acessibilidade no transporte coletivo, através de um estudo de caso na linha de ônibus 222 em Fortaleza. Esse projeto nasceu em cima dos últimos estudos sociais, que demonstraram uma crescente participação na sociedade desses grupos sociais, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como um histórico normativo que vem demonstrando essa preocupação e debate. Justificado pela contínua presença de barreiras a esse público na utilização do serviço e pela necessidade de se aplicar os princípios da acessibilidade de uma forma holística para sua plena efetivação, a pesquisa busca analisar os elementos principais da linha de ônibus 222, que liga os terminais do Papicu e do Antônio Bezerra. A proposta é verificar o nível de acessibilidade nos veículos e nos pontos de parada, além da aplicação de uma técnica de preferência declarada, com o propósito de mensurar a importância relativa da acessibilidade pelo usuário dentro do sistema de transporte. Espera-se que esse projeto contribua no engajamento das políticas de promoção da acessibilidade na cidade de Fortaleza e no Brasil, ao diagnosticar as condições da mesma em um serviço de fundamental importância como o transporte público coletivo, colaborando assim na melhoria da qualidade de vida de toda a população. Obrigado. Meu nome é Matheus Fontinelli, sou orientado pelo professor Felipe Loureiro e o meu projeto de graduação é intitulado Modelagem Comportamental da Escolha por Integração Bicicleta-ônibus em Fortaleza. A problemática que motivou a realização desse trabalho é a da baixa acessibilidade da população de baixa renda em Fortaleza. Apesar de pouco abordada no contexto brasileiro, estudos em outros países apontaram que o uso da bicicleta de forma integrada ao transporte público é positivo, aumentando a acessibilidade do transporte público e a sua eficiência. O objetivo geral desse trabalho é modelar o comportamento de escolha da população de baixa renda na integração bicicleta-ônibus na cidade de Fortaleza. Para isso, o método proposto é dividido em 5 etapas principais: formulação, projeto de experimento, pesquisas de campo, calibração e análise do comportamento de escolha dos usuários. Na formulação, são construídos os modelos de escolha discreta. Isso envolve determinar a estrutura matemática completa dos modelos, as alternativas, os atributos e a sua forma. Partindo do modelo formulado, a etapa de projeto de experimento busca manipular os atributos de uma maneira sistemática para permitir o estudo das hipóteses de interesse. Com o experimento pronto, pode-se ir a campo, aplicando as entrevistas com os usuários do transporte público nos terminais. As pesquisas foram aplicadas no terminal da Parangaba e do Coração de Jesus. Os dados levantados permitem a calibração dos modelos de escolha discreta, isto é, a estimação e a realização de inferência estatística, visando obter um modelo que represente adequadamente o fenômeno. Por fim, a partir dos modelos, realiza-se a análise dos fatores que influenciam na escolha pelo uso integrado da bicicleta com o ônibus. Isso pode fornecer subsídios para a tomada de decisão pelo poder público, por exemplo. Daí a importância desse estudo. Muito obrigado pela sua atenção. E aí galera, meu nome é Thiago Mesquita, eu sou orientado pela professora Magnólia e eu vou falar um pouco do meu projeto de graduação. Ele busca elaborar planilhas de pré-dimensionamento de estruturas de concreto em concepções de projetos arquitetônicos. No âmbito da construção civil, a compatibilização de projetos é sempre um tema que causa muita dor de cabeça entre os projetistas. Uma delas é a compatibilização entre o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, em que o arquiteto é responsável tanto pela elaboração do melhor layout de edificação para o usuário,
pelo arranjo estrutural da edificação, determinando onde ficarão as lajes, as vigas e os pilares, e também pelo pré-dimensionamento desses elementos estruturais. Enquanto o engenheiro civil é responsável pelo dimensionamento desses elementos e pela verificação da estabilidade do arranjo estrutural pré-definido. Nesta compatibilização, pode ser necessária a readequação dos projetos para garantir sua viabilidade. No entanto, apesar de serem profissões bem complementares, a universidade em geral tem carência no ensino, tanto no ensino de concepções arquitetônicas para estudantes de engenharia civil, quanto no ensino sobre pré-dimensionamento de estruturas para estudantes de arquitetura, formando profissionais que se veem rotineiramente realizando retrabalhos por conta dessa compatibilização. Baseado nisso, esse projeto busca amenizar esse problema elaborando planilhas de pré-dimensionamento didáticas e de fácil utilização que possam ser disponibilizados para arquitetos, engenheiros civis e estudantes que consigam elaborar pré-dimensionamentos de maneira correta e assertiva. Obrigado, espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Eduardo Barbosa, sou orientando o professor Francisco Assis e o tema do nosso trabalho é as estratégias de resposta à seca de 2012 a 2016 na sede municipal de Quixeramobim, Ceará. A seca na região Nordeste de 2012 a 2016 representa a menor média pluviométrica nos últimos 100 anos. E durante esse período, várias estratégias de resposta foram adotadas pelos municípios. Contudo, devido ao caráter emergencial e à necessidade de respostas rápidas, muitas dessas estratégias de mitigação não foram registradas e muitas das informações dessa seca estão presentes somente na memória dos gestores. Isso se torna um problema, pois a mudança de paradigma de medidas emergenciais para medidas proativas com o intuito de uma gestão dos recursos hídricos mais eficiente necessita de registros de convivência com a seca. Com isso, este trabalho tem como objetivos diagnosticar e analisar as estratégias de mitigação no município de Quixeramobim, bem como avaliar os impactos ocasionados devido à seca e conhecer os riscos de falha do sistema com o intuito de elaborar um plano de gestão mais eficiente. Para isso, a metodologia consiste em colher as experiências dos gestores, através de entrevistas, para que os agentes envolvidos narrem suas experiências e assim consigam se sistematizar os relatos em forma escrita. Também foram coletados registros fotográficos e dados que ilustrem e ajudam a compreender como foi a convivência da sociedade com a seca nesse período. Através desses registros, muitos impactos foram observados, como a elevação do custo da água, redução da qualidade, aumento das despesas e redução de receitas. Em relação ao risco de falhas do sistema, foi utilizado o programa CONET, realizando simulações de esvaziamento dos reservatórios para o atendimento ou não das demandas atuais. Obrigado. A construção civil demanda entre 14% e 50% dos recursos naturais do planeta, desde a etapa inicial da obra à demolição da mesma, sendo os setores mais consumidores de recursos naturais. Daí torna-se um desafio significativo para o setor a redução da exploração desses recursos devido aos impactos ambientais causados pela produção em larga escala, elevando o consumo de materiais e mão de obra, consequentemente aumentando os gastos financeiros. Em paralelo à construção civil, tem-se a indústria siderúrgica brasileira, que também é responsável por enorme volume de resíduo, dentre eles a escória de aciaria, representada por 28% do total de coprodutos e resíduos diretos produzidos nesse setor em 2015. Daí a importância do estudo que estou desenvolvendo com meu orientador, o professor Eduardo Cabral, do DSCC, o qual estamos analisando a viabilidade técnica da aplicação de escória de aciaria na construção civil, mais especificamente aplicada em argamassa para revestimento. Assim, foi realizada a caracterização de 5 escórias de aciaria, dentre elas a escória BSSF, fornecidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém, onde foram feitas análises físicas, químicas e mineralógicas. Após a caracterização, foram produzidas argamassas mistas, onde foi substituído a areia natural pela escória de aciaria, em teores de 0%, ou seja, o valor de referência, 10%, 20%, 30% de escória. No estado fresco, analisou-se a trabalhabilidade através do índice de consistência, do teor de ar incorporado e da densidade de massa. No estado endurecido, foram produzidos corpos de provas prismáticos para os ensaios de resistência à compressão axial, de resistência à tração na flexão, ambos nas idades de 7 e 28 dias, e foram ainda produzidos painéis com revestimento em camada única para o ensaio de resistência de aderência à tração aos 28 dias. Para os resultados preliminares no estado fresco, foram obtidos fatores água-cimento, para que as misturas atingissem trabalhabilidade de 260 milímetros e foram obtidas as densidades de massa para cada traço, comprovando que quanto maior o teor de substituição da areia pela escória, maior a densidade obtida. Também foi encontrado um teor de ar incorporado médio de 4% para cada traço. Os demais resultados estão sob análise.
É isso, galera. Obrigada! Olá, meu nome é Moisés. Hoje irei apresentar brevemente o que tenho do meu trabalho, cujo título é Caracterização das mudanças no uso do solo residencial e os postos de trabalho entre 2000 e 2015, sob a orientação do professor Felipe, do Departamento de Engenharia de Transportes. Esse trabalho vem com o intuito de compreender as mudanças no uso do solo em Fortaleza, ocorridas entre 2000 e 2015, no que se refere à localização das atividades, a localização da população de cada classe social e ao adensamento urbano. Para isso, faz-se necessário compreender a situação em 2000, para em seguida comparar os resultados já estudados referentes a 2015. A proposta metodológica desse estudo consiste em estudar o fenômeno do espraiamento e da periferização urbanos, para então propor hipóteses referentes a 2000 e as mudanças entre 2000 e 2015. Além disso, será obtida uma base de dados referenciado de uso do solo para o ano 2000. Em seguida, será feita a análise de caracterização do uso do solo, em que indicadores serão propostos com o intuito de validar as hipóteses adotadas. Com esses resultados, serão elaborados mapas temáticos e utilizadas técnicas de estatística espacial para analisar os resultados e validar ou não as hipóteses adotadas. Nessa fase, será adotado o zoneamento de Fortaleza, bem como as 6 macrozonas propostas por Lima em 2017. Esse trabalho concluiu a fase de elaboração de hipóteses. As hipóteses referentes a 2000 estão dispostas no mapa do slide. As hipóteses referentes às mudanças ocorridas entre 2000 e 2015 estão dispostas no mapa do slide. Além disso, é importante ressaltar que também partiu-se da hipótese de que a região sudeste permaneceu com o uso monofuncional de baixo índice de aproveitamento. Obrigado. Olá, me chamo Victor Cardoso, sou aluno do último semestre do curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará. Minha orientadora é a professora Nádia Montenegro, do Departamento de Engenharia de Transportes, e o título do meu projeto de graduação é Engenharia na Escola, Topografia como Meio Aproximador. Esse projeto iniciou-se em 2016 por iniciativa própria, durante minha bolsa de iniciação à docência, e nos últimos 2 anos transformou-se em um projeto de extensão da universidade. O objetivo do meu projeto foi oferecer aos alunos da rede pública de ensino a oportunidade de conectar os conhecimentos adquiridos no ensino médio com a disciplina de topografia da engenharia civil, bem como promover uma maior interação entre a universidade com as escolas públicas do estado do Ceará. Na primeira etapa do projeto, nós fomos até as escolas e ofertamos uma palestra sobre a Universidade Federal do Ceará e suas oportunidades aos discentes e tecemos alguns esclarecimentos sobre a atuação e a importância do engenheiro civil na sociedade. Na segunda etapa do projeto, ofertou-se um minicurso intitulado Noções de Topografias e suas aplicações, aos sábados de 8 a meio-dia. Separamos os interessados em 4 turmas, com no máximo de 20 alunos em cada, sendo 2 sábados para cada turma. As aulas ocorreram no Laboratório de Geomática Aplicada, localizado no Centro de Tecnologia da UFC. Os temas abordados durante o minicurso foram levantamento planimétrico, na primeira aula, e levantamento altimétrico, na segunda aula, com explanações da teoria e experimentação prática em campo com os instrumentos topográficos, como, por exemplo, a estação total e o nível eletrônico. Aplicou-se um questionário inicial para identificarmos se havia um conhecimento prévio das principais assuntos práticos que seriam abordados no minicurso e um questionário final sobre os assuntos abordados durante o minicurso. Oferecemos, no final, certificação para os participantes. Para mais informações, fornecerei o link para download do meu trabalho na descrição desse vídeo. Curta nossa página no Facebook, Engenharia na Escola UFC. Muito obrigado pela sua atenção, curta e compartilhe esse vídeo. Olá pessoal, eu sou a Elisa e estou aqui para falar um pouco sobre o projeto de graduação desenvolvido por mim pelo professor Heber Oliveira, do Departamento de Engenharia de Transportes. A pesquisa tem como título Verificação do parâmetro de macrotextura por meio da análise digital de imagem e teve como motivação a falta de praticidade nos procedimentos tradicionais de avaliação e a falta de monitoramento constante das condições dos pavimentos no Brasil, tendo em vista a importância da aderência pneu-pavimento para a segurança dos usuários nas rodovias. A macrotextura é um parâmetro da aderência pneu-pavimento e é definida como a rugosidade formada entre o agregado e o ligante na mistura asfáltica,
que formam pequenos canais que drenam a água que cai sobre o revestimento. Essa classe de textura é importante principalmente para o caso de pistas molhadas, uma vez que evitam a ocorrência de acidentes devido ao fenômeno da hidroplanagem. Esse trabalho tem como objetivo comparar os resultados de ensaio de campo de mensuração de macrotextura com os resultados da análise digital de imagens. Para alcançar esse objetivo, selecionou-se 20 pontos em pavimentos asfálticos localizados dentro do campus do PC da UFC. Nesses pontos, capturou-se imagens do pavimento, utilizando a câmera digital, e realizou-se o ensaio da mancha de areia. Com as imagens obtidas, aplicou-se o processamento digital de imagens, utilizando o software MATLAB, a fim de analisar a textura. A partir dos resultados do processamento e do ensaio, foi feita uma análise comparativa entre os dados. Então, com o desenvolvimento deste trabalho, espera-se verificar uma boa correlação entre os dados, de modo a indicar a possibilidade de desenvolvimento de métodos mais eficientes que utilizem a análise digital de imagens para avaliação da aderência pneu-pavimento. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Pronto, o que falar da cadeira da professora Verônica? Eu achei excepcional a forma como ela deu a cadeira de PG. Então, galera, a gente fez a cadeira de PG1 e PG2. Foi uma experiência incrível, assim, eu diria que é um convite para a engenharia civil. Eu diria até que todas as cadeiras do curso poderiam ser nessa roupagem. Foi um método totalmente diferente das demais cadeiras que a gente vinha passando na graduação, então foi muito bom ter essa vivência no final da graduação, tipo, sair da faculdade com a vivência de uma cadeira bem mais humana. Principalmente porque ela muda muitos paradigmas da engenharia civil. Uma cadeira que se preocupa muito com o nosso lado humano, que a gente aprende fora da sala de aula. E isso graças às experiências que a professora trouxe. Todo mundo da engenharia civil, principalmente, devia fazer. Eu acho que é o que eu tenho a dizer dessa cadeira, porque eu achei muito importante, como todo mundo está falando, essa questão do lado humano, que eu nunca senti assim tão abordada, a experiência foi muito, muito engrandecedora mesmo. Apesar da necessidade técnica de metodologia científica e de fazer o PG, a gente via coisas além disso. Acredito que essas disciplinas a gente teve a oportunidade de não só aprender como fazer um trabalho científico, mas principalmente a como nos conhecer. Porque ela vai além da parte técnica, vai além do que foi ensinado durante 5 anos, mas tem a ver com a formação pessoal, uma formação humana. E isso foi passado durante esse 1 ano junto com a professora Verônica, que através da interdisciplinaridade que ela provocou com as outras áreas, fez com que a gente pudesse se conhecer mais, de poder identificar um pouco aquilo que é nosso, para poder, na nossa profissão, poder passar isso para as pessoas também. De alguma forma, a gente poder colocar um pouco da gente naquilo que se faz, né? E poder atingir tantas pessoas assim como ela tem feito na disciplina. As aulas, elas são bem interdisciplinares. Isso é outra coisa positiva e uma coisa que ajuda também a gente. E aí eu escrevi alguns assuntos que foram tratados, né, ao longo da disciplina de PG1 e PG2. Nós tivemos a primeira atividade, que foi a oficina de slides. Nós tivemos também uma oficina de yoga. Tivemos aula com o professor Abraão de empreendedorismo, que também poucas pessoas têm essa oportunidade, de oratória com o pessoal do direito. Tivemos a dinâmica do autorretrato, da foto, né? Tivemos uma oficina também de teatro. Tivemos também a de vestimenta, a última dinâmica, né? Que foi essa gravação, que teve a gravação do nosso trabalho de PG. Foram fundamentais para a gente encontrar um trabalho que fosse a nossa cara. Um crescimento que eu não tinha até então. Mescla de momentos focados no nosso trabalho com momentos que a gente vai levar, eu acho, por toda a nossa vida. E eu acho que isso foi assim, a chave para fechar o curso e preparar a gente para o mercado e para as coisas da vida mesmo, sem estar noiando com coisa acadêmica e somente isso, que a vida é muito mais além. Eu fiz tanto PG1 como PG2 com a professora Verônica e no PG1 eu vim por causa dela e no PG2 eu continuei por causa dela e eu acho que tanto ela como a sua equipe, e aí a gente pode citar aqui
o Iago, Cassiana, a Amanda, entre outros, eles tornaram esse processo de PG, esse processo de fazer o TCC muito mais humano. E além disso, a cobrança da professora em cima do nosso PG para a gente entregar, que de começo a gente achava que era uma coisa ruim e no final a gente só está com o trabalho praticamente feito ou bem encaminhado por conta das cobranças que a professora fazia. Foi sensacional, eu indico para quem está começando agora a fazer essas cadeiras especificamente com essa professora, porque é incrível a cadeira. É muito difícil no âmbito da universidade a gente encontrar professores que se preocupem com todos esses aspectos, o nosso aspecto, tanto social, psicológico, educacional. E eu sinto que o PG nos preparou tanto profissionalmente como pessoalmente. E aí me proibiram, mas falar um pouquinho da Verônica, né? Eu comecei a disciplina de PG, eu não tinha contato com a Verônica, por conta dela tinha afastado das disciplinas dos anos iniciais. Mas cheguei a ser bem franco com ela e ela comigo, né? Ela se tornou uma professora altamente próxima dos alunos, né? Totalmente aberta. Ela é até difícil falar dela, porque quando você admira muito a pessoa, as palavras faltam. Então acho que o nosso convívio, né? Os nossos olhares, os nossos gestos, as nossas trocas de conversas mesmo, né? Foram incríveis, né? A Verônica se mostrou uma professora totalmente diferente do que eu já tinha vivido aqui na universidade. E eu queria agradecê-lo, né? Foi uma honra participar da disciplina de PG, né? E foi uma honra mais ainda conhecer a professora Verônica Castelo Branco. E é isso. Agradecer a professora Verônica pela experiência e pelo seu baldinho com um monte de bombom que alegrava nossas vidas.